E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Chuvinha boa hoje, né? Quase caiu uma tempestade aí, mas foi tranquila, nada aconteceu. Vamos então para a nossa aula. Estou gravando tarde aqui agora, né? O envio, porque realmente tivemos problemas, tá? Mas a aula vai sair agora aí. Na aula passada, eu falei com vocês um pouquinho sobre a história da ciência, né? Falei como era a ciência lá no mundo antigo e na Idade Média, e falei as mudanças que ocorreram então a partir do século XVI, XVII, o que aconteceu. Então hoje nós vamos para a ciência no século XIX. Então o lema da aula hoje é a ciência acima de tudo, o positivismo acima de todos. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Bom, vamos lá então, continuando ali para entender o que ocorreu com a ciência no século XIX. Para a gente ter uma visão geral, né? Então lá no século XVII nós tivemos ali a Revolução Científica, né? No século XVIII, o Iluminismo, e tanto a Revolução Científica quanto o Iluminismo passaram a valorizar o predomínio da razão sobre outras formas de conhecimento. E aí, então, né, chegamos no século XIX, em que tivemos uma filosofia chamada positivismo, ok? Então, o tema da aula de hoje é o positivismo, o que foi isso aí, as consequências para a filosofia da ciência, e depois, na aula que vem, nós vamos para a ciência no século XX. Então, o que aconteceu com a ciência, com o conhecimento filosófico no século XIX? Então, a ciência ela passou a ser vista como uma forma de conhecimento superior a todas as outras formas de conhecimento. Senso comum, conhecimento religioso, né? Então, o positivismo surgiu, então, numa filosofia chamada positivismo. O que é positivismo? O que é isso aí? É uma doutrina filosófica, então, que se nega a admitir outra realidade a não ser os fatos. Então, aquelas pessoas que são positivistas, elas só lidam com aquilo que pode ser medido, com aquilo que pode ser pesado, com aquilo que pode ser quantificado. Aquelas divagações filosóficas, né, que existem na filosofia, que existem nos filósofos metafísicos, eles negam isso aí. Então, o positivismo, como vocês já viram em sociologia, ela foi fundada pelo Auguste Comte, francês. Então, os positivistas acreditavam que a humanidade estava progredindo, né, e que ela estava evoluindo, saindo de um estágio pior para um estado melhor. Então, para o positivismo, ao longo da sua vivência, o homem iria acumulando conhecimentos e superando os antigos e tendo, então, novos conhecimentos. Então, esses novos conhecimentos estariam levando a humanidade para um estágio de evolução. Então, vamos entender ali, ó. Segundo, então, o Comte, Auguste Comte, né, o primeiro estágio, lá embaixo, o primeiro estágio da humanidade foi o estágio teológico. Nessa época, o estágio teológico aí, o homem, para explicar a vida, ele usava a religião, usava lá os deuses, usava a magia. Tudo acontecia então de forma mágica, né? A mitologia, todos os fenômenos naturais, os comportamentos morais, as doenças, tudo era explicado através da religião, dos deuses e da magia. Então, segundo Comte, né, a humanidade evoluiu. Ok? A humanidade não, a Europa. Ele está se referindo à Europa. Tá? E aí então o homem criou a filosofia. Na filosofia, então, o homem usava discussões, assim como vou dizer para vocês, abstratas. Discussões abstratas para entender e tentar explicar o mundo. O homem tentava entender o porquê. Tentava entender o porquê das coisas, né? Tentava buscar entender a finalidade de tudo que existe, as causas primeiras e as causas últimas do mundo. E aí então o homem abandonaria em algum momento, né, o estágio metafísico e então chegaria no estágio positivo. No estágio positivo, então, o homem iria usar apenas a ciência para resolver os seus problemas. A palavra positivo significa então aquilo que pode ser pesado, quantificado, medido. Ok? E então, esse estágio aí seria o estágio mais avançado da humanidade. E segundo o Comte, a Europa já havia chegado, enquanto o restante da humanidade estava ainda no estágio metafísico e teológico, a Europa já havia chegado nesse estágio positivo aí, que seria o último estágio. O homem não iria usar mais a filosofia, não iria mais usar a religião para se explicar, para se entender. Somente a ciência e os fatos, os dados positivos é que poderiam então ter algum significado, poderiam ter alguma importância para a vida humana. Quais foram as consequências
do positivismo para o conhecimento científico. Então, o positivismo levou ao mito do cientificismo. Olha o ismo ali no final. O ismo é um exagero, né? Então, o que é o cientificismo? Houve, então, um exagero. Para os pensadores positivistas, a ciência, então, esses dados positivos aí, seriam a única resposta para tudo o que nós temos como problemas. Então, e os positivistas acreditavam que a ciência era um saber neutro, com poder ilimitado e produtora de verdades inquestionáveis. Percebam só que, então, que essa crença, esse cientificismo, estava quase se tornando a ciência como uma religião. Tanto que o Auguste Comte pretendia tornar o positivismo uma religião da humanidade. Aqui no Brasil chegou a ser fundado 2 igrejas positivistas, ok? Então essa é a característica, então, uma das características do positivismo, levar ao mito do cientificismo, uma crença exagerada no poder da ciência e de que ela é ilimitada e de que ela é um saber neutro que produz verdades inquestionáveis. Nós já vimos que não é assim, ok? A ciência, ela está constantemente sendo questionada, sendo refutada. A ciência, ela é cética por natureza, né? Então o Auguste Comte produziu uma versão errada do conhecimento científico, ok? Então, o que ele pensa, né? O que é que os positivistas pensam em relação àquela discussão metafísica, né? Que busca as causas primeiras e as últimas de tudo que existe. Então, o positivismo, ele é contra a metafísica, né? O Platão, por exemplo, é um metafísico. Para explicar o nosso mundo aqui, ele fala que existe um mundo superior ao nosso, ok? Então o Aristóteles também era um metafísico por dizer que tudo que existia tinha uma finalidade. Então, para os positivistas, para o Auguste Comte, as discussões metafísicas, elas não podem ser demonstradas. Ou seja, se o positivismo só lida com dados que podem ser medidos, quantificados e pesados, a metafísica, então, não tem validade alguma, porque não pode ser demonstrado. A metafísica, o conteúdo dela não provém da experiência sensível. Portanto, então, a metafísica, ela deve ser recusada, não tem validade alguma. Então ele está tentando dar um baque aí, derrubar as discussões metafísicas, mas não conseguiu, porque até hoje nós discutimos, né, o porquê das coisas. Então, qual foi o problema do positivismo e do cientificismo, desse apego exagerado à ciência? Acreditar que a produção científica é neutra é perigosíssimo, tá? Porque a ciência, ela deve ser neutra, mas o cientista que a produz nem sempre é. Então o cientista, ele pode produzir algo que não seja verdadeiro. É claro que hoje em dia, devido a isso, né, a essa questão, existem a prova e a contraprova da ciência. Então o século XIX, baseado nesse apego exagerado à ciência aí, produziu inúmeras teorias racistas que eram tidas como científicas. Percebam só, né? No século XIX, os europeus queriam dominar a África e a Ásia com o imperialismo e por isso criaram teorias racistas que diziam que eles, europeus, eram superiores. A gente tem lá vários cientistas, né? Um exemplo deles é o Conde de Gobineau, que veio ao Brasil e falou que o Brasil era um país ruim, porque aqui misturavam-se as raças, e ao misturar a raça, né, o pior estraga o melhor. E isso era tido como teoria científica, ok? E aí, no século XX, né, então no imperialismo, a África e a Ásia sofreu, milhões de negros e asiáticos morreram sob o domínio da Europa, e no século XX nós tivemos as teorias racistas foram usadas pelos nazistas para matar os judeus. Então percebam só, nós não podemos ter esse apego exagerado à ciência. Por isso que ela deve ser constantemente questionada para que ela demonstre a sua validade. Ok? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários que eu respondo, ok? A gente está meio aí sem conversar, né? Mas podem postar pergunta, dúvida aí, elogio nos comentários que eu respondo para vocês depois. Abraços. Depois que acabar a aula pode dormir, beleza? Aproveitar esse friozinho, essa chuvinha aí. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.